Também queria convidar o autor do nosso livro que está sendo lançado hoje, excelentíssimo doutor Marcel Marques, advogado no Brasil e em Portugal, mestre em Direito pela Universidade Lusófona de Lisboa, pós-graduado em Direito Religioso pela Univangélica, membro e consultor da Comissão de Liberdade Religiosa do triênio 2022-2024 e do atual triênio, membro aliado do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, e embaixador do Barnabé Portugal e fundador-presidente do Instituto Europeu de Direito e Religião, IEDR. Muito obrigada, doutor Marcel. É uma alegria rever tantos amigos aqui, também todos vocês que estão na plateia e separaram esse tempo para vir para esse momento tão especial em que o Dr. Marcel lança a sua obra, né, e que nós podemos debater sobre a temática da liberdade religiosa. Eu agradeço pelo convite, viu, Marcel? É um privilégio estar com você. Doutor Tiago, quem diria, né? O Instituto com 6 anos, apenas 6 anos, e nós já estamos colhendo os frutos do IBDR, né? O doutor Marcel, é o sexto congresso, 7 anos, né, de fundação. Doutor Marcel é filho do Instituto, doutor Marcel é especializado pela Univangélica em Direito Religioso e está aqui, né? Realmente, Deus prepara os escolhidos. Parabéns, Marcel. Parabéns por sua dedicação e empenho em defender a liberdade religiosa, não apenas no Brasil, né, por meio da Comissão da Liberdade Religiosa aqui da OAB Distrito Federal, mas também agora na Europa, especialmente em Portugal, onde ele reside. Com certeza sua obra contribuirá para que mais pessoas conheçam esse trabalho e passem a defender essa importante pauta para todos que processam a fé, mas principalmente para os estudantes, os advogados, aqueles que trabalham e lidam com a liberdade religiosa, com as religiões, com os problemas, né, que nós, principalmente advogados, enfrentamos no dia a dia. Parabéns e muito obrigado pelo convite, por poder estar participando desse momento especial. Gostaria, nesse momento, de dar continuidade aos nossos painéis, convidando agora a tomar a palavra o Dr. Orton Edds. Por favor, doutor, o doutor está com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa mesa, principalmente o Dr. Marcel, parabenizá-lo pelo livro, né, que hoje está sendo lançado, uma grande conquista pessoal e acadêmica e uma conquista também para os estudiosos da liberdade religiosa e do Estado laico. Então, parabéns, doutor Marcel, que Deus continue te usando e que esse livro aqui produza muitos frutos, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas que vão ter acesso a ele. Então, essa aqui é a minha palavra. Agradeço ao doutor Marcel mais uma vez, né, pela oportunidade. Ele que agora é o embaixador da Ajuda Barnabás, né, lá em Portugal, e agora está também equipado para falar da perseguição que cristãos sofrem em vários países, né, para as igrejas portuguesas. Então, é uma parceria que tem dado muito certo lá em Portugal, o Instituto Europeu de Direito e Religião e Barnabas Aid, né, que está avançando, porque o IEDR e o IBDR está aqui no Brasil, está em Portugal, para ajudar a manter a liberdade religiosa, né? Mas a gente também tem que olhar para aquelas pessoas que não têm a liberdade religiosa, e a gente tem que fazer parcerias estratégicas para avançar para o bem de todas essas pessoas, né? Sejam cristãs ou não cristãs, porque cristãos também têm direito a não cristãos também têm direito a essa liberdade. Tá bom? Muito obrigado, doutor Marcel, a toda a mesa e a todos. Queridos, eu primeiro no momento pensei em falar um pouco sobre laicidade, mas sobre laicidade vocês terão conteúdo de primeiríssima mão nessa obra. Gente, eu tive a honra de escrever esse pós-fácil e eu comecei dizendo assim: há encontros que se transformam em marcos. Há alguns anos, acho que foi 2022 ou 2023, estávamos nós do IBDR em Lisboa para a primeira conferência luso-brasileira sobre direito religioso. E foi um momento que eu tive para fazer as minhas considerações sobre Estado laico, sobre liberdade religiosa. Dr. Jean Regina também, e tinha outros palestrantes naquele momento. E eu percebi que na plateia tinha um rapaz alto, moreno, que me olhava de forma particular. E eu pensei, bom, ou eu saio daqui casado, ou alguma coisa vai acontecer, né? Ou morto. Enfim, terminou a minha fala e a gente saiu ali, ele veio rapidamente na frente, com todos os nossos livros debaixo do braço, e começou ali uma conversa. Né? Começamos a conversar e tal. Algo que é comum na minha vida, na vida do Jean. Nós somos palestrantes há muitos anos, né? Palestramos pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então é comum, quando a gente termina uma palestra, aquelas pessoas que se interessam pelo tema vêm conversar conosco e tal. Isso é muito, muito comum. Então não tinha nada demais naquilo que estava acontecendo ali. Era algo ordinário. E geralmente é assim. As grandes coisas nascem de algo ordinário. De algo que pode parecer pequeno no primeiro momento. Mas vai depender só de você.
tornar aquilo extraordinário. E o Dr. Marcel Antônio Marques Elias transformou aquele encontro em algo extraordinário. Ele se dedicou, ele estudou, ele, com carinho, ficou no meu pé, ficou me ligando, ficou me mandando WhatsApp. Ele não descansou enquanto ele não compreendeu aquele tema. E o que ele poderia fazer com aquele tema. Eu me lembro que eu estava voltando de alguma palestra no aeroporto de Guarulhos e ele mandou para mim um áudio falando sobre laicidade. E assim, sobre o projeto, que ele estava pensando em mudar o mestrado dele. E o que ele falou não tinha nem pé nem cabeça naquele áudio. Ele não sabe disso, mas agora estou te falando. Ah, falei? Não tinha nem pé nem cabeça. Aí eu pensei, eu vou ligar para o Marcel. Eu tinha conversado com o Marcel só aquela vez lá. Liguei para o Marcel e nós ficamos, eu acho que 1 hora conversando por telefone enquanto meu voo não vinha. Né? E ali depois ele me mandou o projeto de novo. E aí era um projeto, Dr. Vanderlei. Era um projeto de pesquisa. E ele se aprofundou. Ele conversou com outros professores. E hoje nasce uma obra que representa o que tem de melhor, eu posso falar com tranquilidade isso, o que tem de melhor sobre laicidade. E o Marcel teve coragem, porque tornar algo ordinário e extraordinário precisa ter coragem. E essa é uma virtude cardeal que é esquecida ultimamente. Ele teve coragem, ele se aprofundou, ele verticalizou essa temática. E hoje surge uma obra que trata de algo que é relevantíssimo e é de ordem prática. Qual o espaço da religião no ambiente público? Ela tem espaço? E o Marcel descortina esse espaço com uma habilidade que eu pouco vi. Com tranquilidade, de forma pedagógica, demonstrando que sim, o espaço da religião é aquele espaço que a pessoa religiosa quer que seja. É a pessoa religiosa que decide o espaço, e não o Estado. Isso em um Estado laico. O princípio primaz, e ao meu ver, o único princípio que existe quando nós estamos falando de laicidade é o princípio da não interferência. Não interfira na minha fé. E a partir dessa ideia de não interferência, nós temos as características. Por que características? Porque cada Estado, cada povo, cada realidade lida com a religião de sua forma, inclusive em estados laicos. O Orton falou aqui com muita propriedade sobre a forma de o Islã entender a relação com o Estado. E a forma que o Islã entende. E para aquela comunidade está corretíssimo. É como eles entendem, é como aquele povo, aquela nação entendem a relação com a fé. E nós chamamos isso de teocracia. E para aquele povo, para aquela nação, está correto. Talvez, daqui a alguns séculos, daqui a algumas décadas, daqui a algum tempo, eles mudem essa ideia. O que também está correto. Agora, a nossa forma de entender o fenômeno religioso não tem nada a ver com teocracia, mas também não tem nada a ver com laicismo. E o doutor Marcel, com coragem, com intrepidez e com tranquilidade, expõe isso nessa obra. Eu fico muito feliz, porque desse encontro, depois ele tornou-se meu aluno. Então, a minha alegria maior é de ter plantado essa sementinha, de ter dito para ele, esse encontro ordinário pode se tornar extraordinário. E isso aconteceu. Hoje essa obra está aqui, na Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, que é o centro de poder do Brasil. Também está em Lisboa. E eu acredito que vai influenciar muito a teoria constitucional e também a prática. Marcel, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado E isso é fruto teu, não é meu, não é do Jean, não é do IBDR, de ter tornado um momento ordinário extraordinário. Eu rogo a Deus que muitas e muitas pessoas que passam pelos congressos do IBDR, que passam pelos eventos do IEDR, que passam pelas nossas mãos, façam momentos ordinários de uma sala de aula ou de um congresso tornarem-se extraordinários. Imagina o Brasil que teremos se tivermos diversos Marcéis transformando um pequeno momento de pós-congresso em isso que você transformou. Um livro publicado,
um instituto fundado na Europa. Veja só, um instituto fundado na Europa e muito mais que tem por vir. Vou terminar como eu terminei meu pós-fácil. Bem-haja. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago. Faço minhas as suas palavras e ratifico o que o doutor Tiago falou a respeito do Marcel, como meu colega da primeira pós em Direito Religioso no Brasil. E é uma satisfação muito grande ter alguém que realmente se posicionou nas trincheiras da liberdade religiosa de maneira tão efetiva, tão eficaz, e muito me honra poder dizer que faço parte, né, do mesmo grupo, da mesma turma. E também aproveito essa oportunidade para agradecer a generosidade do Dr. Tiago como nosso professor, nosso mestre, foi professor do Marcel, meu professor, e sempre muito generosamente nos ensinou, nos explicou, nos orientou e continua nos orientando em todos esses caminhos da liberdade religiosa, liberdade de crença, de consciência. Obrigado, Dr. Tiago. Agora passo a palavra para o nosso autor, Dr. Marcel Antônio Marques Elias, né? Já que o Dr. Tiago mencionou o nome todo, eu vou mencionar o nome todo, e para que o doutor tome a palavra e fale a respeito do seu livro e o que mais o doutor entender nesse momento, oportuno nesse momento. Tá bem, muito obrigado, doutora Priscila. Cumprimento todos os meus parceiros aqui de caminhada em prol da defesa das liberdades religiosas. Quero agradecer imensamente a presença de todos que vieram aqui, dispor do seu tempo numa quarta-feira à tarde, no meio do expediente, né? Muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Ali na plateia existem pessoas que me conhecem desde quando eu nasci e existem amigos que me conhecem profundamente. E eles sabem que uma coisa que eu vou dizer aqui, que vai de encontro com o que vai em concordância com o que o Dr. Tiago falou, que para mudar é preciso três coisas, né? Determinação, tempo e coragem, né? E eu precisei, sim, de ter determinação, porque eu achei um absurdo eu estar lá em Lisboa, tendo contato com esse tema, advogado há 10 anos, e nunca tinha ouvido falar do ramo do direito religioso, do direito constitucional da religião. Eu falei, como é que pode isso? E se comunicou diretamente com as coisas que eu vinha buscando. Eu nunca fiz uma especialização, eu sempre gostei de ser um advogado que trabalhava com diversas frentes. Mas da mesma forma, quando a gente escolhe a segunda fase do exame da ordem, é aquela matéria que a gente tem afinidade, da mesma forma eu busquei. Eu ainda não havia encontrado uma pós-graduação que me interessasse. Penal, civil, não. Mas quando eu vi o direito religioso, eu falei, não, aqui é algo que pode se comunicar com a minha verdade. Eu quero viver aquilo que eu faço, quero fazer aquilo que eu vivo. Então, quando realmente eu ouvi aquela palestra, ativou. E era bem no momento que eu já estava com a minha dissertação de mestrado escolhida e decidi mudar. Para quem ia falar das consequências jurídicas das criptomoedas em Portugal, vim parar na laicidade dos estados português e brasileiro, é um grande salto, né? Do mundo secular material para algo que comunica com essas duas esferas que muitas vezes nós ignoramos. Uma coisa que eu sempre bato quando nós estamos nas reuniões da comissão e também o quanto que é difícil, logo no início, quando eu comecei a estudar esse tema, quando as pessoas iam me perguntar, mas o que é isso? Eu percebi que nós falávamos, e muitas vezes nós estamos a falar, de premissas diferentes. Quando eu falo sobre esse assunto aqui, eu falo sobre do ponto de vista jurídico, não teológico. Então, muitas vezes, quando falamos aqui sobre a questão da crença, da liberdade de crença, as pessoas já entram em contato com as suas subjetividades e já ficam emocionadas e alteradas. E esse livro, a minha ideia, além de respeitar o estado da arte, que são contribuições de talvez bastantes séculos, eu procurei fazer de uma forma respeitando o meu próprio momento de contato com esse tema. Então, é um livro que eu acho que é bem básico. Eu não sei se ele é tão extraordinário, mas como eu fiz esse combinado de comparar as características do sistema de laicidade português com o brasileiro, eu pude extrair muita coisa interessante. Por exemplo, hoje nós começamos aqui com um hino do Brasil, um hino brasileiro. Isso é um símbolo muito importante. Mas também temos a bandeira. E foi outra coisa bonita que eu achei nas obras que me antecederam, escritas pelo Dr. Jean e Tiago, que estão aqui, sobre a presença da cruz em todas as nossas bandeiras, inclusive até hoje a cruz está aí. E a bandeira de Portugal também, com muito simbolismo, eu falo sobre isso. Avançando, claro que eu não vou falar do livro, o Estado, como não interfere no fenômeno religioso, ele também não conceitua
o que é religião, mas nós precisamos ir de um ponto de partida em que é preciso que haja uma definição do conceito de religião. E eu abordo isso por meio da doutrina e até da jurisprudência também do Tribunal Europeu. Aqui nesse livro, eu falo também de um conceito que depois eu recebi o feedback, inclusive, do responsável por ter me encorajado, de fato, a escrever esse livro, que foi na minha defesa da dissertação de mestrado, de frente com o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, um dos maiores constitucionalistas de Portugal. E a banca aprovou o meu trabalho e recomendou para publicação acadêmica. Isso vindo da boca dele, eu falei, não, vou ter que publicar, vou ter que correr atrás, porque é incrível, como assim? Ele está aqui me dando uma nota, além da nota, está recomendando para publicar um livro. Vamos em frente. Então, isso foi o que me motivou realmente a fazer essa obra, e eu fico realmente me sentindo muito privilegiado de estar aqui. Eu não teria condições de fazer nada sozinho, eu recebi apoio e suporte de muita gente, do ponto de vista principalmente intelectual. Então, esse doutrinador, ele fez um apontamento falando sobre uma certa coragem e ousadia que eu tive de falar desse conceito de seitas. Assim como nós temos um conceito jurídico de religião, nós temos aqui uma abordagem que eu fiz sobre seitas. Tá? E tem algumas curiosidades aqui, inclusive falo sobre as religiões satíricas, que são protegidas por outro direito fundamental que não da religião, mas o direito da liberdade de expressão. São coisas pequenas que a maioria das pessoas não prestam atenção para perceber e misturam as estações e a discussão sobre o assunto fica prejudicada. Por isso que eu digo, é um livro que buscou ser técnico. E por fim, caminhando para o meio, eu fiz essa distinção que o Orton falou sobre a questão da neutralidade do Estado, a laicidade e o laicismo. Fazendo a distinção sobre isso, porque principalmente aqui no Brasil, há um fenômeno que tem sido usado, quando as pessoas falam sobre laicidade, é dito como se o Estado fosse contra a religião, e não é nada disso. Isso é o conceito de laicidade francês, né, que é a laicidade à francesa, ou laicismo de combate, e isso está aqui também bem claro no livro, para que tenhamos mais consciência. Depois eu falo dessas características dos estados laico português e brasileiro, destacando no estado português, eu até conversei com os advogados antigões lá, não, mas como assim? Aqui tem liberdade religiosa sim? Aí eu, estou pisando num terreno problemático. Eu falei, mas, poxa, exigir 30 anos de uma religião para poder ter o mesmo direito que a religião católica, ou seja, lá as religiões não católicas têm um tratamento diferente. É que um dos nossos doutrinadores, aqui o Paulo Polido da Dragão, fala que é uma confessionalidade sociológica. Ou seja, lá já está definido. Há uma liberdade religiosa, mas, então esse mas talvez no futuro, quem sabe, possa haver uma provocação sim lá na Assembleia, quem sabe. E o recorte que eu fiz desse livro, ele veio a partir dos constitucionalismos. Eu parti do que já era e dei mais ênfase a partir de 1891, em que até hoje está válido o decreto em que a laicidade brasileira é colaborativa, que há realmente a liberdade de todas as crenças, porque até um pouquinho antes, protestantes ou candomblecistas não tinham tanta liberdade assim. Bem, e finalmente, na última parte, eu faço uma análise crítica comparativa e em nenhum momento eu procurei ser ativista ou tomar as dores de algo ou de alguém, mas apenas apresentar fatos que transbordaram no ambiente jurídico, por provocações feitas por movimentos, por endossos de ministérios públicos, principalmente estaduais, em perseguir determinadas religiões. E tem algumas descrições e destaques de decisões judiciais nesse sentido. E nós estamos aqui diante de um problema bastante complexo. Esse problema que está nesse livro pequeno, ele nem para em pé, né, Jean? Esse aqui não para em pé. Procure um manual escrito por esses professores, porque esse problema é muito complexo, porque o Brasil, vamos dizer que tem o melhor sistema de laicidade, ou talvez o mais completo, sobre liberdade religiosa. Por que tem padre e pastor sendo preso? E lá em Portugal, há certas restrições bem definidas sobre o não exercício, talvez assim, ir lá fazer o capelão, ou fazer um serviço no presídio, por uma religião não católica. Há essa que eu chamo de igual consideração condicionada, né? Então, é complexo,
Porque há uma liberdade religiosa, mas por que que ela não é plena num sistema que é muito, muito forte, o brasileiro é poderoso, é lindo, tudo que nós temos aqui posto no direito, mas por que que a efetividade, que está aqui no final, da liberdade de culto, não ocorre, né? E em Portugal também, e faço isso de uma forma, para encerrar minha fala, destacando o período da pandemia. Lá também teve um problema, mas por que que o problema lá foi menor? E por que que aqui foi bem pior? E é isso, aí dá para entender o que que é a força do sistema jurídico brasileiro, por exemplo. Então, no máximo foram estas as críticas, não foi nada ativista, agressivo. Eu realmente busquei fazer uma obra técnica, simples, de fácil compreensão, principalmente para eu mesmo que escrevi. Então é isso, eu quero agradecer demais a presença de todos, meus parentes aqui, meus irmãos, sabe, e meus amigos, colegas de IBDR, de IEDR. Eu e Horto passamos os últimos 6 meses aí apresentando liberdade e ajuda, né, a quem não tem liberdade. Foi 6 meses? Foi intenso, foi bem legal e hoje ele está aqui do meu lado. Vivemos ontem, coincidência, né? E também aqui conheci agora a nossa presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, doutora Vanessa, desejo muito sucesso. Realmente o meu desejo, foi promover o livro? Foi, claro, não podemos perder a oportunidade. Mas por meio de um evento da Comissão de Liberdade Religiosa, para que a gente comece, e eu acho que começou muito bem, né? Vamos tentar manter daqui para cima, né? Para mais pessoas serem atingidas. O meu objetivo com esse evento é de dar a oportunidade que eu recebi, de ser ativado, vou usar essa linguagem. Eu ouvi, talvez você escute que esse é um tema interessante, principalmente você que é advogado ou queira se envolver com o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Você não precisa necessariamente ser advogado. Existem muitos campos do saber. Está aqui a doutora líder do grupo de estudos constitucionais e legislativos, podem produzir conhecimento juntos e causar impacto na sociedade. E estamos lá em Portugal começando esse trabalho também. Então, quero mais uma vez, do fundo do coração, agradecer a presença de todos e devolver a palavra aqui para a nossa presidente e a nossa membro que vai voltar aí para a comissão. Acho que eu não tenho nem mais opção. Temos liberdade religiosa, mas a liberdade para aí, né? Agora, mas com muita honra, muito prazer, aceito o convite para retornar à comissão. Muito obrigada, doutor Marcel, obrigada por nos agraciar com essa obra. Recomendo a todos aqui que não estejam apenas prestigiando esse evento, mas que leiam o livro. Talvez para alguns aqui que não estão diretamente lidando com esse tema no seu dia a dia, pode não parecer uma temática tão importante, pode parecer algo nichado, mas como acho que com até bastante, para o tempo que nós tínhamos, acho que foi até com bastante profundidade. Vocês viram aí, puderam ver a importância desse tema. É um direito fundamental e nós temos observado, falaram aqui de forma muito en passant, mas nós temos visto ataques a uma série de a crenças, né, a livros sagrados, coisas que nós já temos aí há milênios, né, na nossa sociedade, que hoje estão sendo colocadas em xeque, muitas vezes sobre a sobre a desculpa do discurso de ódio, e isso não é possível. Exercer a fé não é discurso de ódio. Afirmar aquilo que o seu livro sagrado fala não é discurso de ódio. E o Estado laico, principalmente o Estado laico de laicidade colaborativa, como é o brasileiro, nos garante isso, certo? Então, eu queria agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de ter sido convidada para moderar esse evento. Espero que tenha feito jus a essa obra, como o nosso mestre falou aqui, extraordinária. E convido a todos que leiam e realmente façam uma reflexão individual, cada um, a respeito do tema. Bom, só quero, então, aproveitar a deixa, né, e também, ao saudar a mesa, doutora Vanessa, no seu nome é saudar toda a mesa, e parabenizar, querido Marcel, pela dedicação, pela sua constância no querer estudar essa matéria, né? O Thiago bem disse sobre, desde aquele primeiro momento, o Marcel simplesmente veio para o ecossistema num nível assim que foi avassalador, né? Consumiu todos os nossos cursos, comprou todos os nossos livros, entrou no IBDR, veio para pós-graduação, foi para Madrid, fez o curso conosco lá, ou seja, realmente imergiu nesse tema e o fez com brilhantismo, com excelência, com humildade, e esse também é a grande régua acadêmica,
Todos nós, quando começamos a jornada acadêmica, começamos meio orgulhosos e eu acho que a academia tem esse grande mérito, né, de colocar a gente no nosso lugar, né? Ou seja, de nós sermos eternos estudantes, eternos aprendizes. E muito pessoalmente, para mim e para o Thiago, certamente, a alegria ela é multiplicada quando nós vemos que sementes, quando caem em boa terra, produzem a 30, 60 e 100 por um. E isso é visível nesse momento, nessa tarde, né? Ao estarmos aqui rodeados de amigos, de parceiros, como o meu querido desembargador, que alegria poder usar esta expressão, né? Este cargo que muito merecidamente fosse investido agora. E muito antes disso, meu irmão e companheiro de lutas há tantos anos, né? Assim como todos os demais colegas, e nós vemos esse processo acontecendo e se espalhando na nossa sociedade, e é o que nós queremos. Vocês todos falaram com muita propriedade sobre essa dimensão subjetiva da liberdade religiosa, sobre ter a fé, sobre exercê-la. Nós temos que lembrar onde nós estamos aqui na ordem, que representa o acesso pleno à cidadania, e nós temos que lembrar da dimensão objetiva da sociedade, da liberdade religiosa, como contenção do autoritarismo, como afirmação da democracia e, em última análise, como amálgama da dignidade humana. E isso é fundamental. Nós podemos ter essas duas dimensões coexistindo. É assim que a sociedade amadurece, é assim que a democracia avança, é assim que as instituições são aprimoradas, é assim que a sociedade se desenvolve. Parabéns pela obra, parabéns por esse evento, que nós possamos avançar pelas liberdades. Obrigado. Obrigada, doutor Jean, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião aqui presente. Muito obrigada por nos prestigiar com as suas palavras.